Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o habeas corpus. A Constituição, ela prevê vários direitos, que nós vimos em várias aulas. Só que assim, a partir do momento que a Constituição ela prevê um direito, ela também tem que trazer uma ferramenta para assegurar esse direito. E essas ferramentas são chamadas de remédios constitucionais. Então, a partir do momento que o indivíduo, ele tem algum direito ali violado, nós temos alguns remédios constitucionais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o habeas corpus. Os remédios constitucionais, eles podem ser de natureza tanto administrativa como judicial. Os remédios de natureza administrativa por exemplo, o direito de petição, o direito de certidão, e esses direitos nós já falamos em aulas anteriores. A partir dessa aula, eu vou falar sobre os remédios constitucionais de natureza judicial, que é o habeas corpus, o habeas data, o mandato de segurança, o mandato de injunção, a ação popular. E nessa aula de hoje eu vou falar exclusivamente sobre o habeas corpus. O habeas corpus ele está previsto no inciso 68 do artigo 5º da Constituição, quando diz: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus, ele visa proteger nossos direitos de locomoção, o direito de ir e vir. Lá no inciso 15 do artigo 5º da Constituição, eu falei sobre o direito de locomoção, quando diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, sair ou permanecer com seus bens. Então, a partir do momento que a ilegalidade ou abuso de poder, uma autoridade, ela restringe aqui a liberdade de locomoção do indivíduo, o direito de ir e vir ou de permanecer do indivíduo, o remédio constitucional aplicado vai ser o habeas data. O habeas data, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser preventivo, quando fala lá no inciso, se achar ameaçado de sofrer. Então, a partir do momento que a pessoa ela acredita que ela vai ser ali, sofrer ali a privação de sua liberdade, ela já pode, de forma preventiva aqui, impetrar com o habeas corpus. E uma outra forma, de aplicar o habeas corpus é a forma repressiva, ou seja, quando o indivíduo ele já teve a sua liberdade de locomoção, restringida, privada ali. Então, ele vai impetrar ali, solicitar o habeas corpus. Um detalhe importante, que eu não falei, habeas corpus é uma expressão em latim, habeas significa livre e corpus corpo, então corpo livre. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não tá dando aquele joinha, não se esqueça, de estar dando like aí, isso vai ajudar a divulgar o canal. Eu tô tendo que aprender até falar em latim para estar trazendo aqui essas aulas, de forma gratuita, então não se esqueça de dar aquele like aqui para estar ajudando a divulgar o canal. Então, voltando aqui, para a aula, então assim, o habeas corpus, ele vai garantir aqui, proteger aqui o direito de locomoção, o direito de ir e vir do indivíduo. O habeas corpus, ele tem natureza penal e ele se dá de forma especial. O seu processo, ele é feito de forma mais rápida, justo porque quando há ilegalidade ou abuso de poder, esse indivíduo ele não pode permanecer ali muito tempo, no sistema prisional. Por isso que a forma aqui, o procedimento aqui do habeas corpus, ele é mais rápido, ele é mais célere. E mesmo que esse procedimento ele seja mais rápido, ainda assim é possível também aqui a concessão da liminar, que é um procedimento que ele acelera, adianta os efeitos da sentença, Só que assim, a liminar, ela só pode ser concedida se houver alguns critérios, alguns requisitos têm que estar presentes. Por exemplo, se houver o periculum in mora, que é uma expressão em latim, traduzida para o português significa perigo da demora, Ou seja, se ficar entendido que que o indivíduo ficar preso ali, vai haver perigo ali, na demora em libertar ele, então pode ser concedida aqui a liminar para esse indivíduo.
E se houver também e tem que haver também o fumus bonus iuris, que é a fumaça do bom direito, né? Tem que haver aqui indícios, né, de ilegalidade ou abuso de poder para poder ser concedida aqui a liminar. Nós temos 3 personagens no habeas corpus, né? 3 figuras. Nós temos a figura aqui do impetrante, ou seja, a pessoa que solicita, né, o habeas corpus. É a pessoa que vai entrar ali com a ação, né, do habeas corpus, que pode ser tanto o paciente, que é a pessoa que sofreu ali a restrição, né, a privação de sua liberdade, ou pode ser também um terceiro, o pai, a mãe, um amigo do indivíduo, né, qualquer pessoa. Uma das características do habeas corpus é que ele é universal. Um analfabeto pode impetrar aqui com habeas corpus. Uma pessoa que tem formação não precisa da figura do advogado, não precisa de formalidade alguma. Até mesmo o indivíduo menor de idade, ele pode impetrar com habeas corpus. Uma outra característica, né, do habeas corpus é que não pode ser realizado de forma apócrifa. Ou seja, não pode ser de forma anônima, até porque nós vimos em aulas anteriores que a Constituição, ela proíbe o anonimato. Uma outra característica também, né, do habeas data é que não pode ser em língua estrangeira. Ela tem que ser em língua oficial, até porque o artigo 13, né, da Constituição diz que a língua oficial brasileira é o português. Então, qualquer pessoa pode solicitar o habeas corpus, mas tem que ser, né, tem que estar identificada a pessoa que solicita e tem que estar em língua portuguesa. O Ministério Público, ele também tem titularidade, né, para impetrar aqui, para solicitar um habeas corpus em favor de algum indivíduo. E o juiz, ele pode também conceder o habeas corpus de ofício. Uma suposição, né? Ele fica assim, oxe, fulano tá preso? Como assim? Não, aqui tem ilegalidade, tem abuso de poder. E ele mesmo, né, de ofício, pode conceder ali o habeas corpus para aquele indivíduo. Uma outra figura aqui do habeas corpus é o paciente, é a pessoa que precisa do remédio, né? A pessoa que teve ou está sendo ameaçada ali a sua liberdade de locomoção. E por último, né, nós temos a figura da autoridade coautora, a pessoa que está ameaçando ou está restringindo a liberdade do indivíduo, e pode ser tanto uma autoridade pública, né, um policial, um delegado, um juiz ou o particular. Por exemplo, um indivíduo que tem ali dependência química, né? Um usuário de drogas, e ali a família quer ajudar esse indivíduo e coloca ele dentro de uma clínica ali, né, de reabilitação, contra a vontade dele. E aquela clínica fica ali, né, privando essa liberdade de locomoção desse indivíduo sem o desejo dela. Então, isso daí caberia, sim, um habeas corpus, né, porque as pessoas, elas só podem receber tratamento desse tipo se for do desejo pessoal dela. A família não pode obrigar, a clínica ela não pode obrigar. Então, nesses casos, caberia aqui o habeas corpus. Agora, nós vamos ver casos em que não há, né, o cabimento aqui do habeas corpus. O artigo 142 da Constituição diz que não é cabível o habeas corpus para os militares. Isso porque, como eu falei em aulas anteriores, né, dentro do sistema militar, há hierarquia e disciplina. Então, assim, se o superior hierárquico ali entender que é preciso haver ali a prisão, né, de um cabo, de um soldado, não vai caber aqui habeas corpus para ele. Porque, assim, não se discute, né, o mérito da prisão. Por quê? Vamos supor, né, um exemplo, nem sei se isso existe. Que o soldado vá para trabalhar sem sua arma de fogo. Aí o superior fala, não, você vai ser preso ali 2 dias porque você veio trabalhar sem a arma. Então, assim, não cabe o habeas corpus para ele. Só que, assim, o STF entendeu o seguinte, que se for para discutir o mérito da prisão, porque isso não pode por esse motivo, isso não cabe ao habeas corpus. Mas se for para ver, assim, um aspecto formal, né, se há legalidade, então, nesse caso, pode sim haver aqui o habeas corpus. Por exemplo, um exemplo que eu dei, né? O soldado, né, o cabo ali da polícia militar, foi trabalhar sem sua arma de fogo. Aí o superior falou assim, você vai ficar preso 2 dias. Então, não cabe falar, não, mas não pode por esse motivo e por aquele. Isso daí não, ele vai ser preso e não vai caber habeas corpus. Só que, digamos que a regra é que ele fique preso ali 2 dias. E aí, ele tá ali preso, né?
6 meses, 1 ano, então aqui já vai haver habeas corpus porque houve o vício aqui no aspecto formal, né, na legalidade. Então, nesse caso, pode cabível aqui o habeas corpus. Uma outra característica, né, do habeas corpus, ela está prevista no inciso 72 do artigo 5º da Constituição, que é a questão dela ser gratuita, né? Quando diz, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei os atos necessários ao exercício da sua cidadania. É interessante na Constituição ela trazer que são gratuitos, porque assim, se houvesse um custo, muitas pessoas não iriam aqui ter acesso, né, a essa garantia. Agora vamos para a nossa questãozinha de concurso, né, para ver como esse assunto vem caindo nas provas. Quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio constitucional cabível será: letra A, mandado de injunção? Não. Letra B, mandado de segurança? Não. Letra C, ação civil pública? Também não. E letra D, o habeas corpus. Então, como nós vimos na aula de hoje, né, quando a pessoa ela sofrer ou se achar ameaçada de sofrer a liberdade em sua locomoção, né, o seu direito de ir e vir permanecer, o remédio cabível aqui será o habeas corpus, né, se houver ilegalidade ou abuso de poder em sua restrição. Espero que tenham gostado da